Imagina só, o primeiro grito de guerra da humanidade, não contra um animal selvagem, não contra a fome ou uma tempestade, mas contra outro ser humano, organizado com um único objetivo: destruir você e tomar tudo o que é seu. Isso não foi em uma grande guerra mundial, não foi com tanques ou mísseis, foi na poeira ardente da Mesopotâmia, milhares de anos antes de Cristo, que tudo começou. E a gente está aqui hoje para contar a história dos primeiros conflitos, aquele momento da virada onde a humanidade descobriu que podia ser sua própria pior inimiga. E olha, se você acha que as rixas no trânsito ou a briga por Wi-Fi são tensas, espera até você ouvir a quebra de braço épica entre as primeiras cidades-estado. A gente vai mergulhar de cabeça nessa poeira, nesse sangue, nessa ambição que moldou tudo. Fica comigo até o final, porque essa história é simplesmente insana e vai mudar a maneira como você vê qualquer notícia de conflito no jornal. Prometo que vale cada segundo. Tudo começa num lugar que a gente mal consegue imaginar direito. Esquece arranha-céus, esquece estradas de asfalto. Pensa num mundo de sol inclemente, de terra cor de ferrugem, cortada por dois rios gigantescos e generosos, o Tigre e o Eufrates. Essa região, a Mesopotâmia, que literal significa entre rios, foi o nosso primeiro laboratório de basicamente tudo que a gente conhece. Agricultura em larga escala, eles inventaram. Escrita, eles criaram. Aquelas tabuinhas de argila com escritinhas em cunha, a cuneiforme. Códigos de leis, lá estava Hammurabi. Mas isso é história para outro vídeo, hein? E as cidades? As cidades. Elas não eram feitas de pedra, mas de tijolos de barro secos ao sol. Imagine Ur, com seu zigurate imenso, uma escadaria gigantesca rumo aos deuses dominando a planície. Uma metrópole movimentada, cheia de gente, templos, armazéns abarrotados de grãos, oficinas de artesãos. Era o ápice da sofisticação humana na época. E não era só Ur, havia Lagash, Uma, Uruk, Eridu, cada uma se achando a mais poderosa, a mais abençoada pelos deuses. Cada cidade dessas era um mundo próprio, uma cidade-estado. Tinha seu próprio governante, seu próprio Deus protetor, suas próprias leis e, claro, seu próprio exército. E aqui que a parada começa a ficar complicada. Porque essas cidades não eram ilhas isoladas. Elas eram coladas umas nas outras e o que as separava? Fronteiras. E não era uma cerca com placa de propriedade privada. Eram canais de irrigação, pedaços de terra, pastos. E aí me diz uma coisa, qual é o recurso mais valioso num lugar quente, seco, onde a vida literalmente depende da água? Não é ouro, não é diamante, é água, é terra fértil, é pasto para os animais. A chamada Terras Férteis de Guedena. Essa região específica era a menina dos olhos, a causa de toda a treta que estava por vir. Era o equivalente a hoje brigar por uma mina de ouro ou por um poço de petróleo. A gente tem evidências concretas dessa briga. Uma das mais antigas e famosas é a Estela dos Abutres, encomendada por Eannatum, o rei de Lagash. Essa escultura de pedra é tipo o Instagram da Guerra Antiga, a versão deles de postar uma vitória. Ela mostra soldados de Lagash, formados numa falange primitiva, marchando sobre os corpos dos inimigos de Uma. E olha o nível do detalhe. Abutres circulando no céu, carregando cabeças decapitadas. Era a forma do rei dizer: olha só o que a gente fez com quem mexeu com a gente. Não brinca. E por falar em brincadeira, a gente precisa falar da mentalidade da época. Eles não iam para a guerra por ódio, como a gente entende hoje. Era uma questão prática, quase comercial. Aquele canal de irrigação vai fazer meus campos renderem mais. Aquelas terras vão alimentar meus animais. E também era uma questão religiosa profunda. O Deus da cidade, o patrono, precisava ser glorificado. Derrotar a cidade vizinha era provar que seu Deus era mais forte que o dele.
Era uma mistura explosiva de cobiça, necessidade e fanatismo religioso. Os exércitos. Esquece aquelas imagens de filmes com milhares de homens. Esses primeiros conflitos eram mais como escaramuças gigantes, com talvez algumas centenas de combatentes de cada lado. A tropa de elite era a dos carros de guerra. Não eram carros como os egípcios depois fariam, leves e ágeis. Eram pesadões, de 4 rodas sólidas de madeira, puxados por onagros, aqueles burros selvagens. Eram basicamente tanques arcaicos, usados para atropelar e causar o caos nas linhas inimigas. A infantaria era a massa principal. Homens equipados com lanças, machados de bronze, escudos de couro e vime. A armadura era um luxo raro. A maioria ia para a batalha com pouco mais que um saiote de couro e uma coragem duvidosa. A tática não era muito sofisticada, avançar em formação mais ou menos compacta e cair no braço. O choque devia ser aterrorizante. O barulho dos carros, os gritos, o impacto das lanças, o cheiro de sangue e poeira. E aí a gente chega no conflito específico, o proto-conflito mais famoso que a gente conhece, a rixa entre Lagash e Umma. Essa briga foi tão épica que durou gerações, séculos. Era a briga de família que nunca acabava. Tudo por causa das tais terras de Gedena. A história contada é claro pela perspectiva de Lagash, porque a história é sempre contada pelos vencedores ou por quem sobrevive para esculpir a pedra. É a seguinte: Mezilim, um rei de uma cidade mais poderosa, tinha feito um laudo, um acordo de divisão de terras entre Lagash e Umma. Era tipo um acordo de paz, mediado por uma superpotência. Só que, segundo os Lagashitas, os Umaitas não respeitaram. Invadiram, roubaram a terra. Foram uns quebradores de pacto. Isso levou a uma série de guerras. Eannatum de Lagash, o cara da Estela dos Abutres, foi um dos grandes heróis de guerra. Ele não só bateu em Umma, como expandiu o poder de Lagash para outras cidades. Ele se auto-intitulava o Rei de Kis, um título que significava hegemonia sobre toda a região. Era o cara. Mas e Umma? Óbvio que não ficou quieta. Uns tempos depois, um novo líder surgiu em Umma, chamado Urlama. Ele revidou, invadiu Lagash, destruiu os santuários e os canais de irrigação. Era um ataque não só ao povo, mas à alma e à economia da cidade. A vingança era total, e a roda girava. Então, entra em cena Entenena, o rei de Lagash, neto ou sobrinho de Eannatum. Ele consegue uma vitória retumbante contra Umma, restaura a honra da família e, crucificamente, ele reconstrói o canal de fronteira que era a causa de toda a discórdia. E ele faz uma coisa incrível. Ele manda gravar em uma estela de argila, em detalhes, a história inteira do conflito. É o primeiro documento histórico de um conflito que temos. Ele conta a origem, as quebras de acordo, as batalhas. Era a sua forma de dizer para o futuro: a culpa não foi nossa, olha só a história toda, foram eles que começaram. Soa familiar? A gente precisa parar e pensar na profundeza disso. Esses caras, milhares de anos atrás, já tinham todos os elementos dos conflitos modernos. Disputa por recursos, a terra e a água. Ideologia, religião. Meu Deus versus seu Deus. Propaganda. As estelas esculpidas com versões vitoriosas da história. Quebra de tratados. O acordo mediado por Kis que foi ignorado. Ciclos de vingança. Uma guerra puxava a outra, numa espiral sem fim de violência. Era a humanidade dando seus primeiros e desastrados passos no campo geopolítico. E o pior, a gente nunca mais saiu de lá. A coreografia mudou, as armas ficaram infinitamente mais destrutivas, mas a música de fundo, a razão básica do conflito, muitas vezes é a mesma: medo, cobiça e a necessidade de provar que estamos certos. E pensar que tudo isso, todo esse drama humano,
toda a semente do que viria a ser impérios, grandes conquistadores, as cruzadas, as guerras mundiais. Tudo começou com os caras de saiote no meio do deserto, brigando por um fio d'água. Curtiu essa viagem no tempo? Conseguiu imaginar a poeira, o calor, o barulho dessas primeiras batalhas? Pois é, a história é um negócio absolutamente fascinante, e isso foi só o primeiríssimo capítulo de uma saga que nunca terminou. Se você gostou de descobrir de onde veio essa nossa mania de brigar, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like aí. E claro, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para não perder absolutamente nada do que está por vir. Para a sua próxima dose de história, eu super recomendo você assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. A Queda de Impérios de Bronze. É a continuação praticamente direta dessa história, quando os conflitos saem das cidades-estado e viram impérios inteiros se espatifando. Você não vai querer perder. Por hoje é isso, meu em si. Um abraço enorme. Obrigado pela companhia até aqui. E lembrem-se, a história não é só uma matéria chata da escola. Ela é a nossa maior aventura. Até a próxima.